Dia 9, Abram a Bíblia de vocês em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 7. Hoje eu vou estar falando sobre a incredulidade, um veneno sutil. Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 7. Todos acharam? Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação, no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Pai, obrigado pela tua palavra. Acrescenta a tua bênção sobre nós nessa noite. Abre, Senhor, os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender o que o Senhor deseja falar ao nosso coração aqui nesta noite. Senhor, que todo o coração, toda a mente esteja cativa a receber do Senhor, e nada possa nos impedir desta porção que o Senhor tem para nós nessa noite, Jesus. Muito obrigado. Abençoa os que estão aqui, os que estão ouvindo em suas casas, recebam desta unção da graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a incredulidade, ela é um veneno muito sutil. E nós precisamos compreender algumas coisas importantes, porque bem sabemos o que é que agrada a Deus. O quê? O que é que agrada a Deus? Hebreus 11:6. A fé. A fé é o que agrada a Deus. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Entendam, é impossível. O escritor aos Hebreus está falando, não é que de vez em quando, é quase, não, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que estão no Senhor precisam crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então precisamos compreender a fé. Hebreus 11:1 diz que ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, se é convicção, se é certeza, só podemos agradar a Deus por meio da fé, que é
a plena certeza do cuidado de Deus. A incredulidade, ela atua para mexer no nosso coração e ludibriar nossa mente, cegar os olhos do nosso entendimento e nos arrancar a confiança no Senhor. Então nós sabemos que a forma de agradar a Deus é o que está escrito em Hebreus 11:6, com fé. E sabe, algumas pessoas, quando estão dedicadas ao Senhor, muitas vezes dedicadas por algo que ela deseja, ela diz, eu tenho muita fé. Não é a questão sobre ter muita ou pouca fé. Porque quando Jesus fez um comparativo de fé, ele disse, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a pequena das hortaliças, você vai ter autoridade, crença em dizer, este monte saia daqui e vá para o outro lado. O que é que você vai poder declarar? Senhor, esta enfermidade que está em minha vida, eu declaro que ela vai embora em nome de Jesus. Você vai orar por alguém, você vai orar por uma circunstância, e o Senhor vai realizar. Aí você diz, pastor, então, e eu sempre me perguntei isso, eu acho que eu não tenho fé, porque eu nunca vi nenhum monte saindo. Quando você é criança, você imagina um monte mesmo, né? Na minha cabeça eu via um monte, dizendo assim, ó. Você vai amadurecendo, você vai entendendo que esses montes, porque quando a gente olha para o monte, a gente vai ver duas coisas basicamente, sua altura e o grau de dificuldade para subir o monte. A dificuldade que tem de você ver o outro lado e etc. Então Jesus está dizendo, a palavra do Senhor está dizendo, se você tem algum problema diante de você e sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, olha que coisa estranha, olha que coisa de confronto ao nosso coração. Se você tiver um monte na sua frente, uma circunstância impossível, e se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, compreendamos, quando ele está falando sobre a fé, ele não está falando sobre mim, sobre você, que nos sentimos pequenos diante de Deus, mas ele está dizendo, se você tiver uma aliança com um Deus que é grande, poderoso, magnífico, ele virá em seu favor, e vai pegar esse monte, essa circunstância, e vai transportar da sua vida. Porque a fé não é sobre o que eu creio em mim, é sobre o que eu creio em Deus. Não é fé nas pessoas, estamos falando do eterno, do Senhor, o soberano de todas as coisas. Então, quando a minha fé está estabilizada nele, coisas irão acontecer, coisas irão fluir. Nós temos vivido milagres, eu até falo assim para as pessoas, para algumas pessoas, o milagre de alguém hoje pode ser R$50, para outros pode ser 1.000, para outros pode ser 10.000, ou para outros pode ser 1 milhão, não importa o tamanho do milagre, o importante é o tamanho da fé. A mesma fé para 1 milhão é a mesma fé para R$50. A questão é, a minha mentalidade ou a minha posição me leva para essas circunstâncias. Eu já tive momentos de que R$10 ia fazer uma mudança no meu momento naquela hora. E eu tive que ter fé para aquilo. E não viver em comparativos. E às vezes o comparativo nos leva também a achar que Deus ama mais um do que o outro. Porque hoje eu preciso de um milagre de 10 e o outro precisa de 5.000. Não, eu não vivo nesse comparativo. Porque a questão é onde está posicionado o meu coração, o risco da minha vida e etc. Eu não estou preso a isso. Mas a incredulidade, ela pode me afastar, ela pode me retirar dos propósitos que Deus tem para a minha vida. Porque a incredulidade, ela, o que é a incredulidade? No dicionário diz que a incredulidade é o estado, a atitude ou tendência de quem não se deixa facilmente se convencer. Cepticismo é alguém que é cético ou ateu.
Mas até o ateu tem fé. Ele tem fé de que Deus não existe. Se não existisse Deus, ele não teria fé. Então, todo mundo tem fé em alguma coisa, até para dizer que não crê em nada. Ela precisa de fé, mas a incredulidade, em algumas características, são positivos e negativos. Como assim? Eu preciso ser incrédulo para os falsos profetas. Eu preciso ser incrédulo para o diagnóstico somente humano e da terra. Como assim? Você está começando sua carreira hoje. Por exemplo, o irmão Ocimar está estudando, está na faculdade, coroa desse. Passou no Enem e está estudando. Se ele for ouvir os incrédulos, vai dizer: rapaz, larga a mão disso, tu já nessa idade, procurando sarna para se coçar, estudar não sei o que e tal. Ele precisa ter incredulidade nos incrédulos e acreditar que o Deus que deu a oportunidade dele voltar a estudar numa universidade é o Deus que direciona a sua vida. Então, a incredulidade em algumas coisas precisa existir, mas em relação ao nosso Deus, não. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6. Primeira Coríntios capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 18. Eu quero que a gente compreenda aqui que nós não somos mais estrangeiros, não somos forasteiros, não somos pessoas perdidas, para que olhemos para Deus com incredulidade. A partir do versículo 18, a partir do 17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza, porque outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Porque fostes comprado por preço. Algumas versões diz preço de sangue. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Você não é sua propriedade. Você não é dono de si próprio. Em Cristo Jesus, nós fomos comprados com preço de sangue. O mais alto nível de pagamento. É alguém que se entrega. Jesus, você vê, e é uma coisa importante conhecer a palavra, conhecer as Escrituras. Não podemos ser crentes vagueando por aí, sem conhecer o básico da palavra de Deus. Porque nós podemos ser pegos de surpresa, entrar nos falsos ensinos. Presta bem atenção, a linha teológica, política e psicológica progressista, esse nome progressismo parece um nome bom, progresso, avanço. Só que o que vem nessa roupagem de progresso e de avanço? Vem junto com ela o progresso para coisas que antes determinou o caminho bom da nossa sociedade. Sabiam que toda a sociedade, antes de entrar nessa modernidade, e uma fagulha grande ainda da modernidade, ela foi pautada por princípios da palavra de Deus. Países muito bem sucedidos no mundo, enquanto olhavam para a palavra, enquanto a Bíblia era regra de fé e prática, enquanto a Bíblia podia estar estampada nas escolas, enquanto se tinha reverência pela palavra de Deus, eles andavam em progresso, em prosperidade. Mas quando começaram a tirar os olhos da palavra de Deus, condenar nesse progressismo que isto aqui é uma ofensa,
Os homens estão se ofendendo uns aos outros, destruindo uns aos outros, se acabando uns com os outros, e perguntam: onde é que está que é isso com a sociedade? Para que eu quero descer. As pessoas estão abismadas, se esquecendo que a palavra do Senhor diz em Mateus 24, que nos últimos dias, as pessoas iam trair e odiar umas às outras, pelo fato de quê? De nada. Uma menina jogou ácido na outra por inveja, por ciúme, porque a menina está se relacionando com o ex-namorado dela. Minha filha, o nome diz é ex, acabou, vai-te embora. A mulher jogou ácido no rosto da outra, por nada. Entende? A nossa sociedade caminha para um colapso, porque se distanciaram. Então nós precisamos entender que somos de Jesus, somos de Cristo. Ele nos comprou com o seu sangue, para que nós tivéssemos vida abundante. Mas só tem vida abundante no Senhor quem se submete a Ele. Quem se submete à palavra do Senhor vai viver ainda os melhores momentos nesta era presente. A era por vir é melhor, sim, mas Ele disse que eu e você viveríamos abundância nesta vida presente. Mas nós estamos muitas vezes não vivendo em abundância. Por quê? Porque o nosso coração está endurecido. Nós lemos agora em Hebreus 3:7, e até o irmão Jadiael, no texto que leu, falava sobre isso também, não ter dureza de coração. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçam o vosso coração, como no dia da provocação no deserto. E nós lemos ali em Hebreus, falando que o Senhor se irou com o povo, porque eles o provaram. O Senhor mostra a sua bondade, a sua fidelidade, o seu amor sobre o povo, e mesmo assim, no meio do caminho, eles foram perdendo o zelo, o temor e o tremor diante de Deus. Uma coisa que pode enfraquecer a sua fé é o tempo. Já parou para pensar nisso? A fraqueza da nossa fé, muitas vezes, ela vai vir por ser muito demorado. Ainda não aconteceu, não chegou aqui na minha casa essa bênção, não chegou isso, não chegou aquilo. E temos o costume de botar a culpa em Deus, em tudo. Muitas vezes o Senhor no caminho vai mostrando nossa falta de compromisso, nossa falta de reverência, nossa falta, sabe, de fé. A incredulidade é sutil, ela vai entrando. Tem gente que não tinha nada, se dedica ao Senhor, buscar ao Senhor, e começa a ganhar, Deus começa a abrir as portas. E a gente sabe que quando você começa a ter mais responsabilidade, mas será cobrado. Mas tem gente que larga a mão mesmo. Larga a mão. Aí ele começa assim: não, agora eu trabalho muito, eu tenho que pensar em mim também, né? Tem que pegar, passear, não tem problema. Mas uma vez na sua semana, reunir com os santos do Senhor, para dar um abraço em alguém, para declarar a bondade do Senhor, isso é pouco, gente, diante do que recebemos de Deus. Isso é muito pouco. É uma vez só. Hoje é uma vez. Na minha época de criança era pelo menos uns 4 dias. E eu quero dizer uma coisa a vocês. Graças a Deus que eu passei por essa geração, porque eu vou dizer a vocês, a geração de crente de hoje, eles, se não correr atrás, o prejuízo é muito maior. Para suportar as demandas do tempo do fim. Imaginem comigo, gente, nós somos construídos no Senhor. Quem teve boa doutrina, bons estudos, estão bem solidificados contra falsos profetas,
falsos mestres. E a gente vê uma geração totalmente alienada. Por quê? Porque a mensagem que sai do púlpito, se não for uma mensagem de vitória, ou uma mensagem para massagear o ego, para você iniciar sua semana bem, a pessoa, não volto mais nessa igreja, porque eu vim para a igreja para eu me sentir bem. Concordo em parte, realmente a igreja tem que ser um lugar que precisamos nos sentir bem, concordo. Não é um lugar para ser hostil, não. Vou me sentir mal na igreja, porque lá tem gente fofoqueira. Realmente não pode ser assim. Perseguição, mentira, isso é candomblé, qualquer coisa, mas não é uma igreja do Senhor. A igreja de Cristo, né? Ela precisa andar no relacionamento de convívio bom dos santos do Senhor. Mas muitas vezes você vai vir aqui, você vai ouvir coisas que vai ferir o seu coração. Por quê? Porque o meu posicionamento, muitas vezes, está distante do que Deus quer para mim. Vocês acham que é só vocês? Eu também recebo a mesma coisa, irmão. Eu primeiro tenho que receber para poder passar. E eu não sou daquele, eu só vou falar tudo que eu estou vivendo. Irmão, a palavra de Deus é para quem está vivendo, quem não está, quem precisa viver. Ela é viva e eficaz. Por isso que muito púlpito só tem massageamento de ego, porque o cara quer pregar naquilo que ele não vai ter vergonha. Naquilo que ele não vai pegar o microfone e dizer, irmão, eu também preciso me arrepender. Como pastor, chamo todo mundo e me ajoelho junto com vocês. Eu vi poucas vezes isso acontecer. Só homens sérios fazem isso. Mas muitos não posso, porque tem que exalar a vida do púlpito, sim, e principalmente arrependimento. Teve um avivamento recentemente, uma visitação do Senhor, no início do ano, numa universidade nos Estados Unidos. Vocês lembram disso? A presença do Senhor foi tão forte, num culto que começou na capela da universidade, e começou a fluir. Os pastores, líderes, homens comuns, irmãos da igreja, começaram a ir lá na frente, pegar o microfone e confessar os seus pecados e se arrependerem. Você sabe o que é isso? O cara chega e diz assim, olha, eu traio a minha esposa, tal. O cara chega lá, estou pedindo perdão à igreja, me arrependendo. Deus começou a fazer algo. Quem acabou o avivamento? Os homens, de novo. Mais uma vez. Os homens pararam o que Deus está fazendo. Porque os homens têm medo de quando só Deus está no controle. Nós temos medo de quando Deus está no controle. Quando nós não temos o controle. E nós precisamos entender a forma sutil que esta sociedade vai caminhando. Porque quando começamos a flertar com o pecado, a abrir pequenas concessões, começamos a abrir brechas na nossa casa, na nossa família, que depois essas brechas elas vão se tornando buracos, e não tem mais como remendar, o negócio começa a piorar. Porque a falta de estarmos imergidos na palavra, buscando a santidade, a santificação no Senhor, o diabo ele tem várias estratégias, e eu sempre falo sobre isso. Uma dessas é o entretenimento com a distração. A gente chega do trabalho cansado, a gente quer distrair a nossa mente, a gente coloca um filme, uma série, e ali passamos 3 horas. Mas se você vai pegar a Bíblia para ler um livro, a gente começa a bocejar, né? Aí, qual é a primeira coisa? O diabo é muito inteligente, aprendam isso. Rapaz, você não pode ser hipócrita de ler, você não está entendendo nada. Você nem está absorvendo aí, você está lendo por quê? Né? Deixar para amanhã, vai e bota um negócio. Se fosse um filme bíblico, uma série bíblica, mas não, a gente vai logo para a carne mesmo. Vamos logo, desmanter só pesta grande. Aí vai lá. Mas começa sutil, gente. É só não tem problema não, vamos só mais um pouquinho. Só mais um episódio, só mais isso. Aí quando a gente vai orar, aí já começa a orar todo errado. Senhor, abençoa o meu dinheiro.
O cara começa a orar todo troncho, porque já não está orando consciente, está com sono. Precisamos entender que nós temos uma aliança com Jesus. E estar aliançado com Jesus é todos os dias a gente buscar o Senhor e dizer: Senhor, seja sincero. Deus, hoje eu não estou com muito carisma não queria nem orar, mas eu preciso. Porque uma face oculta do diabo é dizer assim: não seja hipócrita com o Senhor. Uma coisa, ser hipócrita, é você ter a consciência, porque você não pode ser hipócrita com o seu irmão, certo? Dizer ao seu irmão: ei, vamos orar, enquanto você não ora. Mas ir para Deus e dizer: Senhor, eu hoje não quero orar. Eu estou dando trabalho mais do que menino pequeno, mas eu preciso do Senhor. Me ajude. Bota uma música, faz alguma coisa, se mexe, vai para o trabalho orando. Você acha que Deus te deu o dom de línguas para quê? Para edificar você mesmo. Então, se você ora em línguas, ore em outras línguas. Começa a chamar a presença do Senhor. Diz: Deus, me ajude. Hoje eu estou aqui, só misericórdia. Se preciso, nem fale alto, fale baixinho, para o diabo não ouvir. Senhor, hoje se o pecado passasse aqui e oferecesse, eu caía leve. Entendi, irmão? E esse pecado não é só, querido, sexual não. Fofoca, mentira, maledicências, glutonaria. Todo dia o pecado está batendo a nossa porta. Todo dia. Eu já vi pessoas se vangloriar da sua pseudo-santidade. Não existe santidade quando alguém se gloria. A palavra do Senhor diz: se você quer se gloriar em alguma coisa, glorie-se no Senhor, e não sobre o que eu faço. Ele vai dizer assim: é o Senhor que faz em minha vida. Quantas pessoas chegam: pastor, o Senhor é uma bênção, Deus falou através de você, coisa que só eu e ele sabiam. Glória a Deus, meu irmão, amém. E eu desconverso e vou me saindo, como a palavra diz, seja astuto como a serpente. Nesse momento sou igual a cobra. Eu falo: amém, vou-me embora. Por quê, queridos? O meu coração pode se vangloriar, porque pensar que sou eu. A gente fica abismado assim com coisas que ainda acontecem, né? Esses dias eu vi um lobo que o pessoal o considerava como um grande profeta lá em Samambaia, no Distrito Federal. E o pastor estava dizendo assim: olha, eu vi isso aconteceu com um irmão, eu vi a sua mulher vai morrer. E o cara tinha dito umas profecias e tinha acontecido. Aí o pessoal tinha medo do irmão, das profecias dele. Crente bíblico diz: se for do Senhor, irmão, amém. Se não for, é maldito. Crente bíblico vai dizer: ok, vamos discernir a palavra. Não é logo: ai meu Deus. Tem que ser bíblico. Tem que estar ligado, meu irmão. Por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque o camarada chegou para o marido da mulher e disse: olha, sua mulher vai morrer, mas Deus me mostrou uma forma de livrar. Vamos fazer uma campanha. Olha, esse negócio que me dá um embrulho. Vamos fazer uma campanha. Já mexe aqui dentro, sabe? Mas fazer uma campanha de 7 unções. Era para fazer 7 unções. Sabe como era a unção, irmão? Era o marido da mulher ungindo o microfone do pastor. Pois é. Vocês acreditam nisso? Em pleno século 21, o pastor pediu um sexo oral a um homem. E o cara dizer que eu fiquei constrangido, o pastor me coagiu. Disse: meu irmão, tu gosta muito, é de outra coisa. Conversa é essa, rapaz? Mas, irmãos, agora, um líder de jovens de uma comunidade lá pelo norte do país, o cara abusou de 50 meninas e as pessoas da igreja sabiam, liderança sabia e ficava abafando para ver se o cara era cuidado, né? Ele tem que levar um pau bem grande, amarrar ele num quarto, a gente dá uma unção de posição de mão nele, para ele sair de lá bem molinho. O cara, 50, gente, 50, você tem noção de um negócio desse?
E quantas mulheres caem nesse negócio? O pastor não, irmão. Tudo bem, realmente o cara coagia um safado, mas, irmão, pelo amor de Deus, poxa. É a mesma coisa do teu pai dizer assim: olha, minha filha, para você ficar boa, papai vai botar um remédio aí em você. Estão brincando, gente, por favor. Mas qual é a questão disso, pastor? A questão é que o evangelho vai sendo enfraquecido na visão de muitos e vai aumentando a incredulidade por causa desses escândalos. Mas por que está acontecendo esses escândalos, irmão? Porque o povo tirou os olhos fixos de Jesus e começou a olhar para as coisas, a ter, a possuir, a ganhar. Pastor, mas o senhor não falou que a gente vai comer o melhor dessa terra? Sim, não há preço de colocar a sua salvação em xeque. De você dizer assim: eu não sou salvo mesmo, então eu vou me... Quem se debanda no pecado, quem se imerge nisso, é porque não crê na própria salvação. Está colocando a sua vida em risco por uma coisa que não tem bases, irmãos. Você não é forasteiro, você não é perdido, você foi comprado por Jesus. Agora somos uma propriedade exclusiva, porque quando você se converte, geralmente a vida de quem se converte parece que está dando errado. Já aconteceu isso com vocês? Pessoa de rapaz, fulano se converteu, parece que ele está pior do que antes, porque ele, meu irmão, ele vivia no engano. E agora Deus está o santificando. E para santificar, precisa retirar lixo, precisa limpar, precisa passarmos por uns processos, onde Deus vai mostrar aquilo que você não via como tentação, agora você vai ver. Aquilo que você achava normal, comum, você vai ver como pecado. Entende? Por isso que parece que a vida piora, mas na verdade é o processo de melhora de Deus. Deus está te tirando do ambiente do pecado, da lascívia, da mentira, da maldade. Deus está te arrancando do império das trevas. E você vai começar... eu estava tendo uma conversa com o Cauã esses dias, eu disse 2 lemas que eu tenho na vida. Aí um deles eu disse: meu filho, deu muito trabalho para chegar até aqui. Então por isso quando o pecado vem na minha porta, eu lembro: rapaz, deu tanto trabalho para ter paz com Deus, vocês não têm noção. Então eu vou morrer mais um pouco. Eu vou morrer mais um pouco. Vou negar a mim mesmo mais um pouco. Em Efésios capítulo 2, versículo 19 diz assim: já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, o qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Amém? Então não somos mais estrangeiros, mas somos irmãos, concidadãos dos santos. Agora nós somos irmãos, somos da família de Deus. Você não sabe o quão glorioso é você encontrar alguém e dizer: meu irmão, saúdo você com a paz do Senhor. É tão ridículo quando alguém de uma denominação diz que não pode saudar o outro com a paz, porque não é da mesma denominação. Isso não é só ridículo, isso é antibíblico e demoníaco. Quando, na minha infância, eu tinha um trauma da Assembleia de Deus. Isso era uma das coisas. A gente era batista, os irmãos da Assembleia de Deus passavam por nós, eu indo para o ensaio, eles indo para o evangelismo, qualquer coisa, e eu de bermuda, de calção. O pessoal não falava com a gente não saudava a paz, porque a gente estava de bermuda, pela bermuda. Não importava se eu tinha nascido de novo, era minha bermuda, era minha roupa. E o cara não tinha coragem, a hombridade, o amor em seu coração, dizer assim: ei, mesmo que ele cresça, que eu não era convertido, ei, eu te saúdo com a paz do Senhor, que ela penetre toda a sua vida. Você tem noção do que é saudar com a paz? Quando Paulo e os apóstolos presos estavam saudando os irmãos com a paz por cartas, você vê que ele gasta pelo menos uns 3 versículos para saudar, iniciando e fechando as cartas, porque a paz que excede todo entendimento é o que nos une no Cristo.
Como é que a pessoa pode não desejar a paz para o outro? Como é que pode? Porque você não é da minha denominação. Queridos, a palavra do Senhor diz que o mesmo Espírito opera em todas as igrejas. É o mesmo Espírito que opera na igreja do Senhor. E graças a Deus que somos de denominações diferentes. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Tem gente que gosta de uma igreja mais silenciosa. Se cair um copo de plástico, tudo bem, amém. Tem gente que gosta mais do barulho, amém também. Tem gente que gosta disso, daquilo, ok. É isso. O Cristo é que une a igreja. É o Cristo, é aquele que morreu em nosso lugar e nos fez um com Ele. Mas como eu posso dizer que você não é da minha família, porque você não é da mesma comunidade que eu participo? Não, queridos, não é assim. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Nós podemos sim combater os falsos ensinos, devemos combater os falsos ensinos. Mas devemos estar unidos como um só corpo. Se somos de fato propriedade exclusiva de Deus, por que desejamos viver de forma emancipada? Fazendo a vida do nosso jeito, achando que você manda na sua vida. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Ok. Se você quer andar nessa raiz de engano, Deus te abençoe. Na verdade, Deus te abençoe não, Deus tenha misericórdia de ti. Mas isso é um passo de incredulidade. Porque eu não posso viver, não, faço como eu quiser, não, esse negócio aí de orar, de fazer assim, vou seguir essa cartilha não, eu vou ser crente do meu jeito. Tá certo. Tem pessoas que eu conheço que começaram assim, aí Deus foi apertando de um lado, do outro. Vocês acham que Deus queria que fosse dessa forma? Não. Deus não queria te apertar para você se posicionar, não. Ele quer voluntariedade. O problema é a dureza do nosso coração. A dureza do nosso coração nos traz as consequências. Ele é um Deus de amor e de misericórdia. A ira dele está sendo preparada para os filhos da desobediência. Mas muitas pessoas recebem a consequência dos seus pecados e dê graça a Deus se Ele lhe entregar suas próprias paixões, para que você possa ver o quanto você errou e precisa retornar para Ele. O problema é quando você não tem alerta nenhum e você acha que está indo tudo bem e no último dia você vai estar no inferno e vai dizer: Senhor, por quê? Não conheço você. Então fique satisfeito quando Deus mostra a sua nudez. Quando você é pego no flagra no seu pecado. Quando você é pego errando. Por quê? Se bater o arrependimento no seu coração, aí tem um pouquinho do Evangelho. É isso aí que Deus quer para transformar a nossa vida. Isso já aconteceu em fases da minha vida, foram chave, quando Deus expôs a minha nudez. Porque senão eu ia ficar nesse engano, caminhando nesse engano, achando que a porta era de Deus, que isso era de Deus, e não observava as entrelinhas. Deus teve que tirar tudo que me separava dele, e justamente era a ambição, o dinheiro. Até tinha uma boa vontade, mas Deus não quer a sua boa vontade. Deus está em busca do seu coração fiel, que vai se tornar um coração generoso. Amém? Porque não é boa vontade, não é sobre boa vontade. Eu sou bom, bom só há um, que é o Pai que está no céu. Nós não somos bons. Estamos sendo aperfeiçoados por Ele. E temos que compreender, no deserto o povo provou o Senhor e Deus os respondeu. E mesmo assim, muitos deles não creram ou não guardaram a sua fé. Fale para a pessoa que está ao seu lado: guardar a sua fé é a chave para esses dias. Guarde a sua fé. É a chave, queridos.
porque nós vamos ser tentados de todos os lados. Como diz aqui em Hebreus, capítulo 3, versículo 12: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado, ele vem com um engano, que ele vai andando como cupim na madeira. De repente você olha assim, tem cupim, daqui a pouco, meu amigo, começa a encher, ele vai tomando aquela madeira de uma forma que você fica abismada. E assim é a incredulidade. Por quê? Você começa aqui, nível de fé. Eita, hoje eu vou, o Senhor é comigo e tal. E você sai de casa, hoje vai ser um dia tremendo, abençoado, eu creio e tal e tal. Amém, declare mesmo, principalmente quando a circunstância se levantar, porque nós estamos vivendo nessa onda progressista do universo ao nosso favor. Não é sobre o universo ao nosso favor, é Deus ao nosso favor. Mas se o próprio Filho dele, quando esteve conosco aqui na terra, foi tentado, avalie nós, queridos. Nós seremos tentados, nós seremos provocados, mas eu sempre costumo dizer, a relação que nós temos com Deus é no dia da angústia. No dia da angústia revela como está o nosso coração, revela quem somos. Então você foi lá para o trabalho, vou vender muito hoje, vai dar tudo certo. Você chega lá, no meio do caminho dá uma chuva, te molha todo. Eu já fiquei muito com raiva de Deus quando eu trabalhava de moto e chovia. Senhor, parecia o Chaves. E chorava, meu Deus do céu. Saí de casa todo arrumado e estou todo molhado aqui. Mas já teve momentos desse dia, dessa chuvinha, ser os melhores contratos. Disse, Senhor, tá bom, me leve no melhor lugar, me ajude. Às vezes você sai, toma aquela chuva, chega no trabalho, os clientes dando bolo, não vem e tal, e a pessoa começa. Aí o diabo começa a trabalhar na tua alma, e você começa a botar para fora, porque isso aqui vai dar certo mais não. Eu acho que todo mundo acha que o processo, repita comigo, o processo é diferente da bênção. A gente não diz, a palavra do Senhor não declara que a bênção de Deus não nos acrescenta dores, amém? Mas o processo, já está falando, processo vem de processar, vem de passar por progressos para chegar a um determinado fim, ok? Então processo é quando Deus vai trabalhando em mim para que eu esteja como Ele deseja. Então muitas vezes na minha vida e na sua, estamos no caminho do processo no Senhor, e esse momento vai ser de muita turbulência, esse momento vai ser de muito aperto. Por quê, pastor? Porque depende de como você se entrega para o processo. Se você é duro ainda, igual o barro que está na mão do oleiro, ele vai ter que colocar mais água, vai ter que vir mais tempestade. Para lhe amolecer, ele vai ter que investir mais em emoluentes. Ele vai ter que investir mais em coisas que possam amolecer o seu coração. Só que diferente do barro, o barro, ele é uma matéria, ele está ali recebendo, ele foi pronto para aquilo. Você muitas vezes não foi pronto para esse processo. Então quando vem os emoluentes de Deus para amolecer seu coração, bate com a sua alma e você, não, mas se for assim, eu não quero ser crente não. Já começa. Aí é desse jeito, e não sei o quê, e tal. Se Deus existe, por que não sei, começa. Por quê? O homem quer estar emancipado de Deus. E eu costumo dizer isso aqui. O homem não tem desejo por um Deus que controle a sua vida, mas que faça só as suas vontades.
então esse Deus, com D minúsculo, seria o seu amuleto, e somente isso. O homem não quer um Deus que tenha o controle da sua vida. Eu estou vendo muita gente se convertendo ou se aproximando do Evangelho, vamos dizer assim. Há 50 anos atrás, 30 anos, falar que alguém se tornou crente significava que ele ia renunciar à sua vida para viver a vontade de Deus. Hoje as pessoas estão fazendo aquilo que nós dizíamos que era errado. Não existe vida secular e vida espiritual. Tem muita gente se convertendo, não. Tem muita gente indo para a igreja, viver uma vida espiritual no templo, e quando sai do templo, ela vive a sua vida pessoal ou profissional. Eu vi esses dias, mexendo no celular, apareceu uma foto de uma moça, muito sensual, e na legenda tinha uma coisa assim, bíblica. Eu falei, meu Deus, aí fui ler. Falava, quando eu olhei a mulher falando, dando mensagem, minha filha, Apocalipse, não sei o quê. E ela, né, sensual, brincadeira não. A mulher toda montada, gastou muito dinheiro para ficar daquele jeito. E tal ali, eu falei, meu Deus do céu, ou eu estou errado, certo? Ou esse povo que está certo agora. Porque não existe mais temor, não existe mais uma reverência, não existe você se importar mais com o outro. As moças vão para a academia como se estivessem indo para a praia. A praia já era um desafio, agora é a academia também. Que não é uma roupa assim, tudo bem, você bota a roupa para malhar, não vamos botar uma saia. Não bote uma roupa tal, mais confortável. O problema não é esse. É um top que parece um sutiã. Irmão, sutiã, estou falando sutiã, que você não tira o sutiã para ir para a academia. É complicado. E aí outra coisa, não ouse um homem olhar, não está olhando por quê? Rapaz, é porque, né? É difícil. Mas ok, estamos nesse mundo, eu não vou arrancar meus olhos. Estou vendo e Senhor, chorama, cantarama, lamas. É na academia, irmão, dizendo, Senhor, se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. Me ajude aqui. E vou mantendo minha vida, dizendo, Senhor, me faz vê-la como uma irmã. Se esse é o desafio, para que eu possa crescer em santidade, eu vou mudar. Está pensando que o diabo vai me pegar e me dar uma rasteira? Pois agora, meu posicionamento vai ser diferente. Vamos, é isso, irmãos. Senão o mundo vai querer nos engolir. Agora vamos montar uma academia só de crente. Você acha que não vai ter pecado? Porque vai... Irmão, está tendo pecado dentro da instituição igreja. Como eu acabei de dizer a vocês. Se tiver só de crente, vai ser até pior. Porque vai ter joio, que se parece com trigo. Aí o desmantelo vai ser pior, porque vai dizer, rapaz, ali não era só crente. Estão entendendo? Nós fomos lançados nesse mundo para que o mundo veja a minha identidade e a sua, filho de Deus. Processo de santificação, de mudança, alguém que está crescendo, alguém que está mortificando a sua carne, alguém que está negando a si mesmo, alguém que erra e se levanta, alguém que está crescendo em fé, se afastando da incredulidade, alguém que tem Deus como aquele que direciona a sua vida, que manda. O cara diz, quem manda na minha casa é minha mulher. Não, na minha casa quem manda é o Senhor. Marido, você precisa amar Jesus mais do que você ama a sua esposa. Só assim você vai conseguir ser um bom marido para a sua esposa. Minha casa quem manda é minha mulher. Gosto não de homem fraco assim não, mole. Que não saiu do cordão umbilical da mãe. A minha casa, quem manda é Jesus. Ele é o cabeça da minha casa. Em segundo lugar, eu sou o cabeça submisso a Ele. Por isso que quando eu sinto vontade, muitas vezes, de dar um cascudo na pastora Rafaela, que às vezes não é fácil, eu respiro muito fundo e digo,
você é um homem, seja um homem que dá a vida pela sua família. Um homem segundo Jesus, a palavra diz que é aquele que dá a vida pela sua esposa, dá a vida pela sua casa. Se ela bater em mim, eu não revido. Eu olho ela como a menor parte. Ela é a menor parte mesmo, né? Mas eu olho ela como mulher frágil, que precisa ser cuidada, amada, e que naquele momento se manifestou, sai em nome de Jesus. Mas é assim mesmo. Um homem de honra, ele vai procurar ser parecido com Jesus. Mas por quê? Muitos homens se comportam assim, porque é cômodo ter alguém que lidere no seu lugar. É cômodo ter alguém para fazer por você. Por isso que homens que não estão posicionados verdadeiramente em Cristo, a sua família começa a ruir, porque a mulher não foi chamada para ser cabeça. Ela foi chamada para ser auxiliadora. Ela não foi chamada para ser cauda. Ela não foi chamada para ser burro de carga. Ela foi chamada para ser auxiliadora do que o homem já estava fazendo. E um homem que serve bem a sua esposa, ele come o melhor da terra. Come. Porque para uma mulher não há nada melhor do que servir o seu marido, se ela... Eu vou dizer uma coisa, não é culto de casais, mas sabe qual era a minha ambição na minha vida? Era que minha mulher dissesse que ela era segura comigo. E uma das coisas que mais doía meu coração era ela dizer que ela não se sentia pastoreada por mim, que eu não era pastor dela. Ela não me via mais como homem de Deus, como me conheceu. Mas a dureza do meu coração, não, você está falando besteira. Porque o homem olha as ovelhas que não o conhecem. Porque é muito fácil, a ovelha que não sabe quem você é, o pastor é uma bênção. O pastor tem um dom e tal, mas quem sabe quem você é? Sua esposa, seus filhos. O seu marido sabe quem você é. E isso me deixava triste, mas o meu orgulho me cegava, gerava incredulidade naquilo ali, até o dia que o Senhor começou a trabalhar em meu coração. Dizer, ei, ela não está errada não, viu? Vamos colocar os pingos nos is. E Deus começou a me mostrar. E aí eu me posicionei, graças a Deus. E é uma das coisas que é mais prazerosas para mim, é ela dizer que ela se sente segura de caminhar comigo, sente segura ao meu lado, que ela sabe que eu vou procurar proteger, que eu vou me entregar. A mesma coisa Deus deseja de mim, de você, essa confiança no Senhor. Está tudo dizendo o contrário, vai dar errado. Você, peraí, eu não ouvi a última palavra. Assim, como assim a última palavra? O médico já disse, o banco já falou, não sei quem já falou, a banca do concurso disse, não, a última palavra vem do meu pai. A última palavra vem dele. Eu estou esperando a última palavra. Quando ela vier, eu me posiciono no que ele disser. Às vezes Deus vai dizer, fique quieto, fique em silêncio, adore, busque ao Senhor, permaneça. Senhor, mas eu queria sair desse emprego, eu tenho algo a fazer, continua ali, seja luz, comece a ser luz, se importe, vai chegar o tempo. Deus prepara o nosso coração para o tempo determinado. Às vezes nós queremos viver o tempo determinado, sem o coração determinado para esse tempo. O coração não está pronto para isso. É por isso que às vezes Deus te tira de um pedestal, te bota lá embaixo. Você, mas rapaz, por que eu retrocedi? Se era para eu avançar, é porque Deus tem alguma coisa para fazer. Deus tem algo, então não é Senhor, não, Senhor, me mostre o que é o Senhor deseja. Mas nós queremos viver tão emancipados que até medo de perguntar a vontade de Deus nós temos. No deserto, eles viram milagres, mas mesmo assim, o coração estava cheio de incredulidade, porque o tempo estava passando.
e a promessa não chegava. Muitas vezes somos nós. O tempo está passando, as coisas não estão acontecendo. Nós estamos vivendo uma transição aqui na nossa igreja. Estamos chegando a 5 anos. O tempo está passando. Várias pessoas já passaram, já foram para outras. Umas foram flecha que nós lançamos, outras não se identificaram e foram. Amém. Mas irmãos, qual é a pergunta para mim e para você? Quem ganhamos para Jesus nesses 6 meses de 2024? Quem oramos e investimos? Vamos no culto. Quanto anunciamos do Evangelho para pessoas, como falamos do nosso entretenimento. As redes sociais não é mais um lugar só esporádico, ela faz parte da nossa vida. Precisamos usar como ferramenta de evangelização. Então, o que é que nós fizemos? A incredulidade vai entrando tanto, irmão, que até para evangelizar a gente tem trabalho. A gente tem dificuldade. Até para falar do amor de Deus. Por quê? Porque a gente pensando, está tão ruim para mim, como é que eu vou falar para o outro? E isso é o Evangelho. Pessoas que estão sendo aperfeiçoadas, ainda não alcançaram o que sonham, mas estão sendo transformadas por Deus e conseguem falar do amor desse Deus para outras pessoas. Amém? Então, para encerrar, algumas coisas importantes. Guarde firme a sua esperança em Cristo, porque o diabo está se levantando cada vez mais para que você não enxergue a vontade de Deus, os planos que Ele tem para você, o amor de Deus na sua vida. Queridos, quando nós olhamos para a corrupção no Brasil, é algo que você olha assim e diz, meu Deus. Muitas pessoas não vão querer ir votar na próxima eleição. E vão dizer assim, eu sou um palhaço para ir lá votar. Não sei o que, não sei o que. Mas é isso que o sistema deseja. Que você não vá. Que você não se importe mais com isso. Porque o povo do sistema, que é alienado, eles vão colocar lá para guiar, direcionar a sua vida, os seus filhos, a alguém que você não concorda. O país que Alejandra e Diego vieram, não é obrigatório o voto. Sim? Na última eleição, um bocado de gente não foi votar, não é obrigado. Deu certo? Foi bom para o país? Entendeu? É assim que o sistema faz. Não venham. Da mesma forma que o sistema faz assim, não creia em Jesus. Está demorando demais chegar. Isso não vai dar certo, negócio de fé, de igreja, disso, daquilo. Não creiam nisso. Estão entendendo? O sistema deste mundo trabalha assim, porque querem controlar a sua vida. Você abre as redes sociais, vai ver notícia, é mal em cima de mal. Você, meu Deus do céu. Esta semana, uma mãe que matou a própria filha, colocou ela dentro do congelador, porque se arrependeu, e tirava toda noite para descongelar e ninar a criança. Tamanho grau de perversidade. Outra mãe que matou, mães, coisas assim que a palavra já dizia, ainda que uma mãe rejeitasse seu filho, eu, todavia, o Senhor não me esquecerei dele. Com certeza essas crianças estão no Senhor. Mas, irmãos, olha a que ponto o mundo está chegando. E você acha que isso não é para bombardear a sua fé e dizer, meu Deus, tem esperança mais nesse mundo. Mas peraí, vamos refletir aqui. A esperança é sobre aqueles que creem em Cristo. Por isso que você está se sentindo guardado. Por isso que em meio a tantas pessoas dizendo, eu fui assaltado hoje, roubaram meu carro, tive problema assim, 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 você diz, Senhor, muito obrigado. Porque eu sinto a tua mão me guardando, sim ou não? Entende? Nós precisamos ter uma ótica diferente, senão vamos ser engolidos com as situações da vida. Essa é a promessa de Cristo. Vem a turbulência na sua casa e você consegue ter paz. Você perde alguém e você consegue ter esperança de um dia encontrar. É isso que o Evangelho faz. Então guarde firme a sua esperança em Cristo. Outra coisa, permaneça orando sem cessar. Comece uma nova prática de oração, pastor.
Eu não estou muito empolgado para orar. Não é sobre estar empolgado, irmãos. É a necessidade básica do crente falar com Deus. Muitas vezes, eu em pecado, vício de pornografia, bati em mim um arrependimento terrível. E eu sentia desejo de orar. O que é que o acusador falava? Você é um hipócrita. Como é que você vai orar depois de tudo isso? Eu dizia, eu sei que eu estou sendo. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu tenho perdão, tu não tem não. Então eu vou aproveitar o perdão que eu tenho. E eu vou atrás dele, eu não vou desistir de mim. Jesus não desistiu de mim, eu vou ao encontro do Senhor. Mesmo sujo, mesmo doente, eu vou ao encontro do meu Deus. E ali, irmãos, vinha a plenitude dele. Às vezes você está cansado, orai sem cessar, irmãos. Procura um tempinho no seu trabalho, no momento do seu dia. Guarda a tua boca para orar. E começa ali a interceder por pessoas. Quero até aqui dar um bom testemunho. Domingo passado estávamos orando por Ana Beatriz, criança amiga de Manu, que foi bater no hospital, muito mal, saturação baixa de oxigenação, Covid. Uma criança internada, aparelho, teve que ficar no oxigênio, e intercedemos por essa criança. E com certeza outras igrejas, amigos oraram, rezaram, e o Senhor ouviu a nossa oração. Glória a Deus, ela recebeu alta e está em casa. Porque o Senhor é bom. Orai sem cessar. O diagnóstico do Pai, a gente vai em busca dele. Chama o diagnóstico do céu para a sua casa, para a sua vida. Quando estiver fraco, procure a ajuda dos irmãos. Não passe sua fraqueza sozinho, não tenha vergonha. Procure, diga, pastor, não estou bem. Irmão fulano, eu não estou bem. Ore por mim, me ajude. Hoje eu estou mal. Mas se você não procura o irmão, a irmã, meu querido, vai procurar quem? As pessoas do mundo. As pessoas que o seu estilo de vida é um estilo de vida degradante. Não. Procure alguém, procure ajuda. Peça ao Senhor que lhe dê um coração sensível. Peça a Deus que te dê um coração sensível. E aqui eu encerro contando uma experiência que eu tive na minha juventude. A gente tinha um costume de todo domingo orar. A gente ia bem cedinho, antes da escola dominical era às 9 horas. 7 horas a gente estava no templo orando ao Senhor. Eu e alguns amigos. E nessa reunião de oração que a gente fazia, foi lá que eu recebi revestimento de poder do Senhor, batizado em outras línguas. Foi algo muito tremendo. A gente ia para orar, para buscar o Senhor. Colocávamos uma música e começávamos a orar. Orávamos pelas pessoas. E um dia eu tive uma experiência muito marcante. Eu estava deitado no chão orando. E eu comecei a sentir uma forte dor aqui no meu peito. Uma dor muito forte. E ela começou como se algo estivesse entrando, uma mão estivesse entrando dentro de mim aqui. E isso apertava e eu doía, mas ao mesmo tempo era uma dor e um alívio, alguma coisa do tipo assim, uma experiência muito sobrenatural. E eu estava em oração e eu disse, Senhor, o que é isso? E Deus falou, eu estou hoje trocando o teu coração. Hoje eu estou te dando um novo coração, um coração sensível à minha voz. E eu passei por aquela experiência de troca, eu senti como se a mão do Senhor entrasse, arrancasse e colocasse algo novo dentro de mim. Desde aquele dia, começou a mudar a minha percepção espiritual e começou a mudar essa sensibilidade no Senhor. Essa experiência foi muito poderosa, porque aquilo marcou a minha vida até hoje. A gente estava ouvindo aquela música, Dar-me um coração igual ao teu. Lembra dessa canção?
um coração disposto a te obedecer, ouvir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. E ali Deus começou a tratar meu coração. E muitas vezes o que nós estamos precisando em estágio da nossa vida é que Deus mude o nosso coração. Senhor, troca meu coração. Às vezes eu tenho um coração de pedra, me dá um coração de carne. Aquele coração orgulhoso, eu não vou fazer porque estão mandando, porque estão pedindo por isso, por aquilo. Não! Eu não sou besta, eu não tenho sangue de barata. Sim, você tem o sangue do Cordeiro em você. Você tem o sangue de Cristo em você. Você agora é um com o Senhor. Então como pode o sangue do Cordeiro estar sobre sua vida e a gente não ter compaixão, não ter empatia, não ter um fruto do Espírito brotando? Talvez a incredulidade está reinando mais em nós. Estamos nadando contra a maré, não vemos avanço, não vemos mudança. Ah, pastor, mas será que é só por isso? É sim, irmãos. O nosso Deus é completo. Ele quer te ver completo. Ele quer te ver prosperar em tudo. Em tudo. Às vezes você olha para o irmão, mas rapaz, o irmão ali chegou agora. Está muito melhor que eu. Eu estou aqui há tanto tempo. Mentalidade de escravo, filho pródigo e o irmão mais velho. Eu estou aqui há tanto tempo com o Senhor, o Senhor nunca me deu um cabrito para matar e comer com meus amigos. Disse, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Você que não desfruta. Porque tem pessoas que crescem, mas elas não amadurecem. E fica naquela birrazinha de, existe o melhor filho, existe o melhor isso, o melhor aquilo. Identidade doente. Eu sei que eu sou em Cristo. Eu sei o que o sangue do Cordeiro fez na minha vida. Se eu colocar água aqui, a água não vai aparecer. Ela só vai aumentar. Porque depois que é transformado em vinho, em uva, a medida certa, para isso aqui ficar branco de novo, tinha que ter muita água. Muitas vezes, é o que acontece na vida do crente. Está entrando muita água naquilo que Deus já colocou o seu sangue. Vai misturando tanto, foi tanta coisa, vai para diluir o sangue. Você já limpou o sangue do chão? Quando é muito grande, dá um trabalho enorme, porque ele impregna no lugar. Só produtos muito fortes para poder tirar. Mas mesmo assim, com o equipamento correto, você ainda consegue ver que o lugar foi limpo e que o sangue passou por ali. Lembra quando os ossos de Elias ainda ressuscitou morto? Os ossos do profeta ressuscitou morto. Porque depois que tem uma aliança com o Senhor, você é um só com Ele. Por isso que muitas vezes Deus tem trabalho comigo e com você. Nos chama, nos atrai. Pare de misturar. Paremos de mistura. Vamos ficar puros, alvos mais que a neve, limpos, purificados nele. Queria que você baixasse sua cabeça nesse momento. E você meditasse nisso que nós falamos. Nisso que foi falado aqui nessa noite. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas como nós cantamos, a glória dele atraiu você. Você foi atraído pela glória de Deus para estar no culto nessa noite.